não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Essa é uma experiência que eu tenho certeza que tanto eu quanto você já experimentamos ao longo dos anos da nossa vida. De falarmos palavras precipitadas que não queríamos falar, de maldizer as pessoas, falar mal das pessoas, fofoca. Como também trazer um julgamento precipitado sobre a vida das pessoas. A inclinação de algumas pessoas de ver só os defeitos das outras. Trazer contendas, expressar palavras em ambientes que não era para falar, com pessoas que não eram para estar ali. E às vezes nós não medimos as consequências que essas palavras podem ter para a nossa vida. O que eu estou falando é que todos nós, de um jeito ou de outro, uns mais, outros menos, experimentamos liberar palavras precipitadas, fora da ordem lógica das coisas, fora de hora. Isso não é bom, porque nós comemos do fruto das nossas palavras. A palavra de Deus nos ensina que quando nós liberamos uma palavra, nós ficamos refém delas. Isso é verdade. Uma vez eu vi na internet, que eu não sei de quem é essa frase, de que tem 3 coisas que não tem mais volta. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra liberada. E é verdade, gente. Aliás, a própria palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 3, tem uma tratativa sobre a questão do uso da língua. A nossa língua, esse pequeno órgão, que a palavra de Deus diz que a gente precisa ter muito cuidado com ela, que o mau uso dela pode ser veneno mortífero. Pode ser um mal incutido. Você sabe o que significa incutido? Que não tem controle. Desenfreado. Que pode gerar um estrago na vida das pessoas. Amados, a gente não sabe, muitas das vezes, o que uma fofoca ela pode produzir. Porque quando você quiser consertar, não dá mais. Eu aprendi também com a palavra de Deus que pessoas que reclamam muito, elas retrocedem. Que a reclamação é abominável aos olhos de Deus. E isso aí não é só uma mania sua, é de todos nós. Aqui e acolá, sem querer, a gente está reclamando da vida. E a palavra de Deus diz que nós temos que saber estar contente em toda e qualquer situação. Olha só, que a gente precisa dar graça em tudo que acontece na nossa vida e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas a gente não coloca isso em prática. A verdade é essa. Amado, como nós somos levados a trazer toda hora julgamento condenatório da vida das pessoas. Eu tenho muito medo dessas coisas, porque eu já sofri muito, gente, eu tenho que admitir. Essa inspiração que eu tenho dessa palavra é por experiências muito amargas, muito ruins que eu já vivi na minha vida. Foi preciso, na minha vivência, eu perceber que a escolha de algumas palavras, frases, textos, narrativas que eu liberei, que me trouxe dias muito ruins para mim. Aliás, tem uma coisa que a palavra de Deus diz: se a gente não souber refrear a nossa língua, nós não vamos amar a nossa vida e nós vamos ter dias infelizes. Olha, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente não sabe por que a gente está vivendo uma angústia tão profunda. Aquela tristeza que a gente não sabe de onde é que veio. Aí a gente será que é depressão? Ai, meu Deus, o que é que eu tenho? Eu não sei de onde que veio essa tristeza. Eu não tenho medo de dizer, e nem vou falar aqui em percentual, mas a maioria das angústias que nós vivenciamos, tristezas que a gente não sabe de onde vem, foram de palavras nossas liberadas, rapaz. Reclamações, falar mal dos outros, estar julgando os outros. Meu Deus do céu, isso não faz bem. Olha o que é que a palavra de Deus nos ensina, meu amado. Que nenhuma palavra torpe deve sair da boca da gente. Mas o que tem que sair da nossa boca são palavras úteis e que tragam edificação. E que tem que ser também necessárias essas palavras e que ela ministre graça às pessoas que ouvem. Olha o que a gente leu aqui no texto. A palavra de Deus é a verdade.
Às vezes a gente sabe que não são necessárias aquelas palavras, mas a gente libera. E aí, se não são necessárias, são palavras fúteis, palavras fora do tempo, fora da lógica, o que é que você vai esperar? Tristeza, perturbação, e muitas das vezes se envolve em contenda, intriga, que não precisaria você passar pelo que você passou ou está passando. Às vezes, por uma palavra ou uma frase pode gerar um estrago. Imagine uma narrativa que você traz, uma forma como você interpreta algo que você vê. Para a gente falar, para a gente pensar alguma coisa, a gente precisa analisar bem, sondar, pesquisar. Para você abrir a boca para saber se aquelas palavras são necessárias, se elas vão edificar, trazer crescimento para as pessoas, se aquilo vai promover a sua vida, a vida das pessoas, alguma situação. Se não vai ter promoção na vida das pessoas, nem na sua, meu irmão, não vale a pena pronunciar. Conselho que eu dou para você é que você refreie a sua língua. Refreie as suas palavras. Se você não tiver capacidade, poder para frear a sua boca, a sua língua, as suas palavras, comece a exercitar o silêncio, porque ele é necessário. A outra coisa é que quando também você não tem a capacidade de refrear a sua língua, o que pode acontecer? Sabe o que é? Enganar seu coração, amado. Eu tenho certeza que eu estou falando da sua alma. A alma é o seu coração. O que é o coração? É onde está a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, dos nossos raciocínios, das nossas capacidades de faculdade de interpretação. Amado, se você não tem capacidade de refrear a sua língua, eu vou dizer uma coisa, você vai falar coisas que vai contrariar seu coração, vai enganar seu coração, o que a palavra de Deus vai dizer. Porque o seu coração quer paz, quer bons desejos, quer alegria, quer conforto. E não vai ter. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ora, se o seu coração está cheio de amargura, de ciúme, de perturbações, o que vai sair da sua boca? Às vezes eu vejo gente passando o dia todo falando palavrões, reclamando da vida, reclamando de tudo e de todos. Nunca está satisfeito com nada, contrariado com tudo. É porque seu coração está cheio de revolta, de ressentimentos. Seu coração está cheio de maledicências. O que explica uma pessoa viver falando mal dos outros? Porque o seu coração está contrariado com tudo e com todos. A palavra de Deus diz que quando a gente não refreia a nossa língua, a gente tem também uma espiritualidade em vão, enganosa. Porque aí você fala, mas não vive. Você vive aquilo que você não prega. A unção que a gente tanto busca diante de Deus, que está em nós, que vem do Santo dos Santos, ela só se manifesta produzindo transformação em ambiente, na vida das pessoas, quando a gente prega aquilo que a gente vive e vive aquilo que a gente prega. Do contrário, não tem unção, gente. E não tem autoridade e poder sobre o mundo sobrenatural nem sobre a vida das pessoas. Por isso, cuidado com as palavras que você libera. Porque a boca de onde vem essas palavras, ela é fonte tanto de bênção como de maldição. E se ela é uma fonte de bênção, procure sair dos seus lábios palavras que louvam a Deus, que bendizem ao Senhor. Ora, se nós passamos o dia bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, você vai comer do fruto das suas palavras o que tem de melhor dos céus. Eu lhe garanto. Quando da sua boca vem salmos, vem cânticos espirituais, vem palavras abençoadoras, palavras que edificam, palavras que ministram graça, amado, você vai colher para si. Agora, do contrário, se dessa boca que tem a mesma capacidade de abençoar, ela também amaldiçoa, e você amaldiçoa seu irmão, o seu irmão é um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer uma coisa, ainda que esse irmão lhe traga o mal, você tem que levar o bem para ele. Porque se você pagar o mal com o mal, sabe o que vai acontecer? A maldição que você vai querer levar para o seu irmão vem para cima de você. Por isso que tem palavras que você acha que vai atingir o seu irmão, destruir seu irmão, vai destruir você se você não tiver cuidado. Por isso que da nossa boca tem que ser palavras abençoadoras. Nossa boca tem que ser um canal de bênção e não de maldição de ninguém. Nem mesmo aquele que faz o mal. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus e não a nós. Que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos.
Esse é o grande desafio do amor de Jesus na nossa vida. Se o nosso coração está cheio de amor, pode ter certeza, a nossa boca vai transmitir o fruto desse amor. Vão vir palavras transformadoras, palavras abençoadoras, palavras que vão ter efeito sobre a vida das pessoas. E é outra coisa que eu queria falar com você, que há um poder tremendo nas palavras que nós liberamos. Amado, há palavras em Provérbios 18 e 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quer dizer, no poder da minha língua, da sua boca, você pode profetizar a morte ou vida para as pessoas, para você mesmo. E o que eu digo, quem utiliza bem a língua, come do seu fruto. Se eu utilizo bem a minha língua, a minha boca e minhas palavras são palavras edificadoras, eu vou me edificar. E eu vou dizer, às vezes você é um cristão que profetiza coisas boas para todo mundo, mas não profetiza para você, para as pessoas da sua família. Ora, amado, se eu tenho poder sobre meus lábios, sobre minhas palavras, para profetizar coisas boas para os outros, imagine para mim. Então profetiza coisas boas para ti. A palavra de Deus diz, o que você diz para a sua alma vai acontecer, para o seu coração. Diga para o seu coração aquilo que você quer de bom para você, para a sua família. E claro, não esqueça de profetizar para a sua cidade, para o seu país, para as pessoas que estão passando necessidade, colocando que nós vamos ter um Brasil melhor, que profetize para o nosso país, para o nosso presidente, governador, os prefeitos, as autoridades, sejam eclesiásticas, os magistrados, enfim, os parlamentares. Profetize as coisas boas, porque a sua boca ela é fonte abençoadora. Abençoe sua cidade, abençoe seu país, abençoe sua família, abençoe sua vida. Olha, nós todo dia deveríamos, quando os nossos filhos estivessem dormindo, a gente ir lá fazer imposição de mãos e abençoar e profetizar as coisas boas para os nossos filhos, a esposa para o esposo para a esposa. A sua palavra tem poder sobre o mundo sobrenatural, e quando esse poder vai sobre o mundo sobrenatural, ele também reflete no mundo físico. Você tem poder para isso. E eu digo, guarda a nossa alma da angústia, Senhor. Sabe quando é que nós guardamos nosso coração da tristeza? É quando nós profetizamos. Amados, tem algo sobre o pensamento na palavra de Deus que diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Quando tem pensamentos bons, ele vai refletir na sua boca e sua boca vai transmitir coisas boas para você, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Agora, pessoas que só pensam coisa ruim, é pensamento de medo, é pensamento pornográfico, é pensamento de tragédia que vai acontecer, parece que só é coisa ruim que vai acontecer com a sua vida. Não, amado. Você tem um Deus que pode mudar a sua história, que pode mudar o curso das coisas. Se vem um pensamento ruim, repreenda em nome de Jesus e coloque pensamentos bons. Isso aí, são palavras afirmativas, eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz que se nós temos que guardar o nosso coração, que é onde está a fonte de vida, e o nosso coração é a nossa alma. Então, regue a sua alma com coisas boas, plante seu jardim, não é com espinho não, são com flores perfumadas. Isso é fundamental. E eu quero concluir, meu amado, também com o cuidado que nós temos que ter, que é com domínio próprio sobre nossas palavras. A palavra de Deus diz, o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. O que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Eu aprendi um dito aí popular que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Amados, às vezes tem gente que fala demais. E quem fala demais, fala o que não deve e ouve o que não quer. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Antes de falar, a gente precisa pensar muito. E a minha referência é a palavra de Deus. Eu vou observar se a minha boca ela pode ser fonte de bênção ou de maldição, se essas palavras serão abençoadoras. Se a palavra de Deus nos exorta a dizer que nenhuma palavra torpe saia da minha boca, mas as que são úteis e que edificam e que sejam necessárias e que ministrem graça, isso para mim vai ser balizador. Eu vou ver se essa minha palavra vai ministrar graça na vida das pessoas, se vai trazer promoção para a vida das pessoas e para mim. Se não for, eu vou fazer o silêncio produtivo. Porque é como eu sempre digo, é melhor o silêncio produtivo do que o barulho das palavras, que não produzem nada. Ah, mas você está dizendo que não é para a gente falar?
Não, não estou falando isso. A gente tem que falar. A palavra também é transformadora, porque a verdade ela se expressa através da palavra. As boas novas é através das palavras. Boas novas são palavras edificantes. E quando você traz palavras edificadoras, essas que vão transformar, o que eu estou falando é para que a gente não fale palavras que depreciem as pessoas. Não se envolva com contendas, com fofocas, com julgamentos precipitados, reclamações, amados, palavras maldizentes, que terminam trazendo danos para a vida das pessoas. Não, meu amado. Profetiza, porque a profecia ela tem 3 objetivos. Ela consola, trazendo alegria e paz para a vida das pessoas. Ela edifica, levantando as pessoas, promovendo as pessoas. E ela exorta. Exortar significa trazer a parte. E a gente dizer, olha, cuidado com isso aqui. Cuidado com quem você ama. Cuidado com a vida que você está levando, porque não é isso que você tem que fazer. Isso é exortar. É você ter cuidado com o irmão, de alertar aquilo que é perigo, que é aquilo que pode trazer ruína para a vida dele. E eu quero dizer para você, concluindo, que Deus, Ele quer que dos nossos lábios saiam palavras que venham bem dizer a Ele. Palavras que edificam, que ministrem graça. Palavras que sejam necessárias. Palavras que transformem a vida das pessoas, que transformem cidades, nações, que transformem ambientes. Palavras que possam trazer uma nova vida para a vida das pessoas. Esse é mais um chá do pôr do sol com renovo. Cuidado com suas palavras é o tema de hoje. Eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal. O meu canal se chama Renovo em Jesus. Você vai lá no YouTube, se inscreva, e lá já tem algumas ministrações. E, irmão, essa ministração é para que a gente tenha cuidado com as nossas palavras. Que as nossas palavras, elas abençoam. As nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas precisam ter o domínio próprio sobre elas. As nossas palavras, elas podem ser uma fonte rica de grandes bênçãos para a minha vida e para a vida das pessoas. Que Deus te abençoe.